Que tal você instalar o interruptor automático de presença naquela lâmpada da sua garagem, do corredor, de uma área externa, onde você não quer ficar toda hora indo até lá, ligar o interruptor, voltar para alguns momentos apenas em que algumas pessoas passam por esse local? Essa resposta é esse interruptor, é o sensor de movimento. Pode ver como ficou aqui no vídeo tutorial que eu estou fazendo, que você vai assistir até o final. Ele simplesmente funciona com o movimento e vou falar para você que qualquer um pode fazer essa instalação. Para você que até que não tem muita familiaridade em fazer instalações desse tipo elétrico, você vai aprender a fazer com esse tutorial meu, porque eu dou até dicas aí de segurança. Fica tranquilo que é fácil até de encontrar esses materiais. Bom, esse daqui é o IAP, interruptor automático de presença. Esse é o ângulo do sensor, normalmente é uma média de 180 graus, onde ele pega a temperatura de alguém que passar. Veja bem que ele não é exatamente sensor apenas de movimento, ele captura a temperatura da pessoa ou do animal que estiver passando no ângulo de recepção dele, e aí ele acaba fazendo o chaveamento aqui dentro, ligando uma lâmpada. Pode observar, ele vem 3 fios. Esses 3 fios eles são representados por alguns deles tem uma cor específica. No caso desse, amarelo, azul e cinza, ou poderia ser preto. Normalmente atrás do aparelho sempre tem a nomenclatura para que ele serve, e eu já vou explicar para você para que é, e existe a potência. Quando você for comprar, você tem que verificar a potência no qual ele vai acender a lâmpada para você. Se você colocar uma lâmpada mais forte do que ele aguenta, simplesmente o aparelho pode queimar. Com uma chave, soltando o parafuso aqui atrás, esse daqui é da marca Margirius. Se você comprar de outra marca, não tem problema, ele pode mudar algumas características externas, porém a parte interna dele, o mecanismo eletrônico, segue o mesmo padrão. Eu soltando um parafuso aqui, eu posso abrir ele. Aqui apenas uma capa, um acabamento. Esse é o sensor, nunca toque com o dedo aqui. Trabalhar o menos possível com esse aparelho aberto para que não caia nenhuma sujeira nele. Ele é o sensor de movimento. E um detalhe muito importante que eu não posso deixar de falar é que normalmente esses sensores agora eles estão vindo com fotocélula, aonde a sua lâmpada ela vai funcionar apenas quando escurecer, quando estiver noite. Porém, essa função ele pode ser desabilitado em qualquer sensor de presença, deixando ele apenas ser utilizado como sensor de presença em qualquer ambiente, seja ele de dia ou de noite. Outro detalhe muito importante é que existem aparelhos de IAP, que é esse sensor, onde ele não detecta movimentos de animais, por exemplo, gato, cachorro, para que a lâmpada não fique acionando diretamente. E como você pode ver, olha aqui, está escrito sensibilidade, e você tem mais e menos. Se você colocar menos, no caso desse daqui, ele já não detectou o movimento do meu cachorro que estava passando pelo local, e o que já torna bem mais viável, porque você comprar um IAP específico para que ele não detecte o movimento de animais, ele é mais caro. Esse daqui eu paguei aproximadamente R$25. Todos os IAPs vai ter essa função, 4 minutos, 1 minuto, 5 segundos, pode variar dependendo do fabricante, onde você escolhe a quantidade de tempo que essa lâmpada vai se manter acesa após ele detectar o movimento. Você pode colocar 5 segundos, 1 minuto, 4 minutos, varia do seu ambiente. Normalmente, por padrão, colocamos 1 minuto aqui, o que é muito bom para ele detectar e já apagar a lâmpada. E bem aqui do lado, vou virar aqui, escrito fotocélula. Aqui você tem uma opção habilitar ou desabilitar, tá vendo aqui? Tá vendo? Olha, desligar ou não. Se eu colocar ele na opção desligar, ele fica desligado. Se eu jogar para cá, ele vai desabilitar. É só olhar no manual que vem junto com o aparelho. Então nessa configuração deixei a fotocélula desabilitada, 1 minuto aqui do sensor manter a lâmpada ligada e sensibilidade mínima possível. Agora vamos falar dos 3 fios aqui. Então no fio temos as 3 cores, ou seja, como ele é um circuito, ele vai funcionar tanto em 127 quanto em 220, onde o azul normalmente, quando está usando 127, ele será o neutro que vem da alimentação de energia, e o amarelo vai ser fase. No caso de 220, o amarelo vai ser fase 1 e o neutro vai ser fase 2, ou seja, o azul será fase também. Lembrando que para 220 não existe uma sequência, pode ser ligado qualquer um deles em qualquer ponta do fio de alimentação no caso de 220. O cinza ou o preto, que no caso está marcando aqui, ele está falando de carga, o cinza, ele é o retorno, é ele que vai para a lâmpada para poder acionar ela. Então lá na iluminação vai ter uma alimentação direta no caso de 220 ou o neutro direto lá também no caso de 127 volts. E aqui também está alimentando direto.
O retorno, que é esse daqui que está chamando de carga, que é o cinza, é ele que vai mandar outra fase diretamente para a sua iluminação, onde é ele que comanda se liga ou não a sua lâmpada. E para essa instalação eu usei um alicate, tenho 2 alicates aqui, mas você pode ter apenas um. Lembre muito bem de desligar a energia elétrica, eu vou abordar muito isso, é segurança, tá bom? Então eu tenho 2 alicates com isolação, você pode utilizar apenas um que tenha um corte, um estilete para auxiliar para decapar o fio lá, que você vai ver logo depois, uma chave para poder abrir ele aqui. Lógico que depois eu utilizei parafusadeira para fixar, não há necessidade nenhuma, desde que você fixe de alguma forma esse aparelho lá na parede. Você vai comprar 3 metros de cabo flexível de 1,5, 1,5 milímetro para utilizar. Eu até recomendo você que compre 1 metro de cada cor, no caso aqui, que é amarelo, cinza e azul, você pode tentar comprar cada um na sua sequência de cor para auxiliar na hora de você instalar ele lá. Mas eu utilizei apenas a cor branca, mesmo assim eu vou estar explicando cada ponto que vai ser ligado. E obviamente você vai precisar do sensor de presença, o IAP. E veja bem, a primeira regra de segurança é desligar o disjuntor geral da sua casa. Não faça isso com a energia ligada, ou seja, com a rede energizada. Desligue sempre o relógio, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer é retirar esse soquete e aonde vem as 2 fases, fase 1 e fase 2, no caso do 220, mas poderia haver fase 1 e neutro, no caso do 127. E agora eu vou fazer uma derivação aqui em uma das fases, ou no caso, se for 127, você vai derivar do neutro, mas se for 220, é de uma fase apenas. E para derivar, o que eu fiz? Eu fiz uma abertura aqui no meio do fio, peguei bem no meio deles, abri, pode ver que tem uma abertura bem no meio aqui no centro dos fios. Peguei a outra ponta do cabo, decapei ela, vou torcer bem. Passo ela pelo meio, dou uma volta aqui para trás, agora venho aqui por cima, ó, e começo a torcer, vou virando ele. Isso vai fazer com que faça uma derivação muito bem feita aqui, sem ter problema de mau contato, o que não vai deixar ver curto. Depois que terminou, dá um aperto com o alicate e agora é só isolar ele muito bem. Olha, eu vou levar para cá, para trás, e é bom apertar bem ele aqui na hora de passar fita isolante. Agora vamos fazer uma emenda aqui na outra fase. Importante isolar sempre muito bem com a fita isolante, hein? Essa ponta aqui que a gente fez a derivação, eu vou ligar direto na lâmpada, no bocal ou no soquete que eu retirei. Esse fio que derivamos da mesma fase ou neutro que vai ficar na lâmpada, nós vamos levar ele lá pro interruptor de presença, que é o sensor. E a fase 2 aqui, ou fase 1 no caso se for 127, também vamos levar ele lá para o sensor de presença, porque para o sensor funcionar, ele tem que ter no circuito dele ligado uma fase 1 neutro no caso de 127 e se for 220, fase. Esse outro fio, eu vou ligar ele, olha só, tem 2 indo para o sensor de presença. Esse terceiro eu vou ligar diretamente aqui na lâmpada, porque ele é o retorno do sensor, ou seja, é através desse fio que o sensor vai passar energia ou não aqui para a lâmpada. Então aqui já está o soquete, a lâmpada fixada, no seu caso vai estar, provavelmente pode estar diferente, direto numa luminária, alguma coisa assim, mas segue o mesmo padrão. O que nós fizemos no caso do 127, o neutro estaria direto aqui na lâmpada, e a derivação do neutro que está indo lá para o IAP. E a fase 1, que no caso seria do 127, também está indo direto para o IAP. E no caso desse outro fio da lâmpada, é o retorno do IAP. É através dele que o IAP vai ligar a sua lâmpada. Eu vou instalar o IAP a mais ou menos 60 centímetros da lâmpada. Lembre que tem que ter pelo menos 60 centímetros de distância, porque o sensor, na verdade, ele captura calor. Então, o movimento com calor, ele acaba acionando ou não. Se ela estiver posicionada perto da lâmpada ou virada diretamente para ela, ela sempre vai pegar o calor da lâmpada e esse sensor nunca irá desligar sua lâmpada. Para mim fixar a base, olha, eu só puxo aqui. O sensor que você comprar pode ser diferente, mas segue um padrãozinho aí. Pronto, é só encaixar ele novamente aqui e depois
posicionar ele corretamente. A sequência do fio eu já expliquei para você, mas eu vou falando novamente. Se você estiver fazendo a instalação no 127, por padrão, o neutro que você derivou lá, ele é o azul aqui nos IAPs, normalmente todos eles são. Então vamos emendar ele. Mas se caso o seu for 220, nós vamos ligar ainda no azul o mesmo fio que derivou lá na iluminação, lá no soquete. O amarelo simboliza a fase 1 do 127 ou a outra fase do 220, que vamos ligar aqui. E obviamente, como sobrou o cinza é o retorno, é o que vai ser ligado na lâmpada para que ela acione através do IAP, do interruptor. E agora basta isolar muito bem. E é assim que ficou a distância aproximada, a iluminação ali e o sensor aqui. Na sua instalação, dê preferência para organizar bem, para ficar bonito. Eu vou deixar assim para que eu possa mostrar para você, mas depois eu vou fazer tudo isso embutido. E olha só, se tudo deu certo, né? Se você ligou exatamente, como eu estava demonstrando, que é simples, ela está desligada agora. Tá vendo a lâmpada lá? Olha ela ali. Está desligada. Olha o que vai acontecer. Viu só? Ela ligou. Legal, né? Eu programei ela para 5 segundos para ela desligar, só para você ver como é que funciona, tá? Mas a programação dela, igual eu já expliquei, tem alguns de 5 segundos, depois 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, isso depende. Eu virei ele, tá vendo ali? Olha, ele tá posicionado para pegar todo mundo que entrar por essa parte aqui. Ó, vou passar a mão aqui na frente, fica vendo? Tá vendo? E aí, show de bola, não é? Então, tá aí uma solução simples. Lembrando que eu tenho um interruptor que está aqui dentro, o interruptor dessa lâmpada. E como é que vai funcionar? Toda vez que eu deixar o interruptor ligado, ele vai ficar ligando e desligando quando tiver presença. Se eu desligar ele aqui, aí ele para de funcionar, mas também não acende a lâmpada. Essa é a única desvantagem de fazer isso direto. Normalmente, a gente faz uma instalação dessa, dependendo da situação, com um interruptor chamado força, ou seja, esse interruptor, no caso, ele forçaria ele ligar ou não, né, sem precisar usar o movimento. Isso em breve eu vou trazer aí no canal, então se inscreve aí que eu vou trazer instalações mais complexas. Mas se você quer colocar na sua casa para evitar esse problema da lâmpada ficar desligada muito tempo e você tem que ir lá no interruptor ligar, essa é a melhor solução para você fazer. É simples, mas lembra bem, tome muito cuidado com a segurança, use uma escada que te dê um apoio muito bom, use sempre ferramentas que tenham uma isolação boa em relação à eletricidade e sempre desligue o disjuntor geral. Se tiver um disjuntor dentro da sua sala, não use, ele vai lá no relógio, no padrão lá de entrada e desliga lá, porque é certeza absoluta que você não vai ter problema de choque. Sabe qual é o maior perigo? É aquilo ali, olha. O maior perigo é essa escada aqui, tá? Você subir, fazer a instalação, tomar um choque, cair, bater de cabeça no chão e já era. Esse é o maior acidente que acontece. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou até o final, coloque lá nos comentários a hashtag Fiquei até o final. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva aqui no canal Ink Mania, siga a gente nas redes sociais. Um grande abraço para você e até os próximos vídeos.